A gente acaba esquecendo. Hoje nós vamos, então, gente, retomar a nossa escola de princípios e hoje nós vamos começar com o livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Quem eu recebi já a mensagem, algumas pessoas avisando que o livro não chegou, mas só para eu saber, gente, quem está com o livro aí? Quem está com o livro aí? Levanta o livro aí. Quem está com o livro aí? Vocês conseguiram comprar os dois? Estão com o livro aí? Ei, seu Gilberto, coisa linda, gente do céu. Estou tão feliz, que lindo. Gabi, Ellen, Marcelo, Rose. Marcelo e Rose ainda estão só na alegria, né? Eu falei que agora domingo eles casaram a filha. Agora tem que casar o Cauê. Posso falar o que eu falei para vocês? Posso? Eu falei assim que o Marcelo é a Rose. Eita, gente, tudo que vai gravar, né? Vai ficar gravado mesmo. Eu falei que o Marcelo e a Rose não vê a hora do Cauê casar também, para eles poderem ficar andando pelado em casa. Não é, gente? É sonho de todo casal. Que os filhos casem logo para a gente ficar tranquilo. Gente, é muito bom. Essa sensação da gente casar filho, assim, é muito bom, né? Acho que faz parte desse processo nosso de... Ah lá, a Andresa tá lá, né? Falando que é o sonho de todo casal. É, gente. Querendo ou não, a gente se realiza nos nossos filhos, né? E eu tenho certeza, né? Acho que eu acompanho a Rose e o Marcelo já há alguns bons anos, né? E eu sei o quanto, assim como eu e o João, né? A gente orou muito pela Bia e oramos muito pela Mel, né? Para que Deus abençoe, que realmente ela também encontre um homem de Deus. Eu sei que o Marcelo e a Rose também, né? Pagaram um alto preço ali em oração pela vida da Mari. Mas eu quero dizer uma coisa, gente, nem é o contexto da nossa escola de hoje, mas tudo faz parte, né? Eu quero dizer uma coisa para vocês, os pais que oram pelos seus filhos e que creem, eu posso dizer para vocês, às vezes pode dar a impressão que Deus está tardando, mas Deus nem tarda e nem falha. As coisas acontecem exatamente no momento que precisa acontecer. Exatamente. Hoje é aniversário da Mel, né? 19 aninhos. Ai, meu Deus do céu. Meu bebê tá fazendo 19 anos. E aí nós fomos almoçar. Eu, o João, a Bia estava aqui em casa ainda, a Bia também foi junto. E aí a gente estava falando, né, sobre algumas coisas e falando justamente sobre isso. O quanto às vezes a gente não percebe os livramentos de Deus nas nossas vidas, né? E quando eu olho para hoje eu olho para a Bia, né, e vejo Deus cumprindo uma promessa ali na vida da Bia, e olho para a Mel, né, e vejo uma palavra, lembro até hoje uma palavra do profeta Amaro em 2010. Então eu estou dizendo que a Mel tinha 5 aninhos quando ele liberou essa palavra. E ele liberou uma palavra sobre a vida da Mel e da Bia de que as sutilezas desse mundo não as enganariam. E eu vejo isso, né? Fui segunda-feira, acho que eu fui fazer a unha, segunda ou terça. Terça-feira eu fui fazer a unha. Minhas manicure ali, elas trabalham até no feriado, gente. E aí é um salão grande só de manicure. Vocês sabem como é que é a manicure, né? Conversa. E aí tinha duas amigas que eu percebi que elas se conheciam, uma falando com a outra. E aí uma falou assim, ai, porque o fulano terminou um namoro de 4 anos e esse carnaval para mim foi terrível, porque essa noite ele chegou em casa 4 horas da manhã. E eu parei, olhei, respirei e falei, Senhor, como eu sou grata a Ti. Que eu nunca na minha vida perdi uma noite de sono, nem pela Bia e nem pela Mel, né? Então, isso eu sei que é a promessa do Senhor e domingo, quando a gente esteve com o Marcelo e com a Rose lá, podendo ver Deus cumprir a promessa dele também na vida da Mariana, isso enche o nosso coração de alegria e faz a gente ter certeza que vale a pena nós, como pais, pagarmos o preço de oração pelos nossos filhos, né? Então, quem tá aí com filho para casar, gente, ora, ora que Deus faz a obra, em nome de Jesus. Amém? Bom, mas vamos ao que interessa, porque nós não vamos falar sobre filhos especificamente hoje, nem sobre casamento.
Apesar que, para termos um casamento bem-sucedido e termos filhos também saudáveis, isso aqui está totalmente conectado. Acho que eu comentei com vocês, né? Esse livro chegou nas minhas mãos o ano passado, e mais precisamente no final do ano passado, que eu comecei realmente a. Ah, pode orar, viu, Andresa? Porque o João ora. Eu falei que em 2010 elas receberam essa palavra, Bia e Mel. Mas o João ora com as meninas, né? Com a Bia, não mais, com a Mel, né? Nem sempre todo dia. Mas o João orou todos os dias com as meninas de 2007 até, né, recentemente. E ele já orava lá em 2007. Elas tinham nojo de pensar em casamento, né? Sabe aquela fase da criança? Que nojo, casar, beijar. O João já orava pelos maridos, que ele falava assim: bom, se vocês nasceram, teoricamente os maridos já nasceram também, né? Então já estou orando, abençoando. Para que sejam prósperos, para que sejam homens de Deus, né? Então pode orar, viu, Andresa? Aliás, já passou da hora, porque a Chloe já está com quantos anos? Então, já pode, faz uma campanha aí, inclusive, para resgatar os anos passados. Final do ano passado, gente, esse livro chegou nas minhas mãos, né? E como eu já relatei aqui diversas vezes para vocês, o ano passado realmente foi um ano muito desafiador nas nossas vidas. E acabei falando domingo, né? Eu nem, não tinha me atentado, gente. O nome é o mesmo, mas eu confesso que eu não tinha me atentado para ver que esse livro está conectado com a Bíblia que eu uso hoje, que é a Bíblia da Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Porque resolveu cair uma chuva aqui, tamanho do mundo. Vocês não queiram saber. Glória a Deus, né? Profético. Começar a escola de princípios com essa chuva. Glória a Deus por isso. E eu comecei a estudar esse livro, e para mim foi uma coisa surpreendente, por quê? Porque eu trabalho com restauração há pelo menos 12 anos, tá? Desde que nós fomos para Palmas, eu conheço a restauração, né? Na minha vida, a restauração começou a acontecer a partir de 2010, quando nós fomos para Palmas. E comecei a trabalhar com a restauração desde 2013, né? E, então, esse tema da restauração, da questão das emoções, nós temos vários discípulos que vieram através do IE2, né, que era a nossa mentoria de inteligência emocional, onde a gente também trabalhava a espiritualidade. Então, isso para mim é um tema muito presente na minha vida. Eu não consigo nem me imaginar sem a restauração. Aliás, eu sempre falo que provavelmente se não fosse a restauração na minha vida, talvez eu e o João hoje nós não estaríamos casados, porque nós tivemos que entender muitos processos na nossa vida, né? Também sou consteladora, então hoje eu entendo a importância de nós realmente conhecermos o nosso passado, e não só conhecermos o nosso passado em relação à minha pessoa e aos meus pais, mas conhecer também a história dos meus pais, também conhecer a história dos meus avós, dos meus bisavós, né? Hoje, dentro da igreja, a gente fala muito sobre a questão das maldições geracionais, das maldições hereditárias. E isso está muito contemplado quando a gente olha para a constelação sistêmica, né? Então, tudo isso estava muito presente na minha vida. Mas eu confesso para vocês que a forma como esse autor, o Peter Escaseiro, traz essa conexão da espiritualidade com as emoções me chamou muita atenção. E foi onde me despertou para eu. Espera aí, dá para nós nos aprofundarmos ainda mais. Dá para a gente ter dá para nós termos um olhar diferente. E talvez aquilo que eu ainda não estou percebendo na minha vida que eu preciso trabalhar, eu acredito que através daquilo que a gente vai fazer ao longo dessas semanas, queridos, nós vamos trabalhar. E aí eu já quero começar falando duas coisas importantes. Primeiro, dando parabéns para quem decidiu estar aqui hoje. Vocês viram que o número já é menor do que nas vigílias, né?
que nas vigílias, e tá tudo bem, gente, não tem certo e tem errado, mas nas vigílias a gente fala muito sobre prosperidade, sobre negócios, sobre nosso trabalho, sobre dinheiro. Agora, quando a gente vai entrar em temas delicados, restauração, emoções, sentimentos, olhar para o passado, confrontar os nossos comportamentos atuais, entender que muito dos nossos comportamentos de hoje são reflexo do nosso passado. E quando eu falo do nosso passado, inclusive lá conectado com aquilo que a gente aprendeu com o papai e com a mamãe quando nós éramos crianças, você vê que a sala já diminui um pouquinho de tamanho. Então, queridos, eu quero dizer algo para vocês que eu sempre falo quando eu vou começar uma turma de mentoria. Nós falamos isso quando nós começamos o curso de casais, o ano passado, né, o Aliançados. Inclusive, logo, logo, né, Juliana e Sarina, teremos novas turmas. Então, casais, se preparem aí. O que que acontece? Todas as vezes que a gente precisa mexer em alguns temas delicados, a tendência é assim, a gente começar de um jeito, começar com uma quantidade de pessoas, e ao longo do processo, as pessoas elas não se mantêm constantes. Mas eu quero dizer, queridos, que isso aqui eu estou fazendo não é por mim, porque por mim eu já estudei esse livro. Eu já sei tudo que Deus trabalhou no meu coração e fez eu aplicar do ano passado para cá. Embora eu estou estudando de novo e está sendo maravilhoso, porque eu não sou a mesma Flávia de 6 meses atrás. Mas eu quero dizer que isso é muito mais por vocês, porque eu creio que para estarmos em um ano de velocidade, eu creio que para acessarmos a prosperidade, eu creio que para acessarmos as promessas que Deus tem nas nossas vidas, não será possível se o pilar das nossas emoções não estiver saudável e não estiver conectado com a nossa espiritualidade. Então, eu quero te parabenizar, mas eu também quero te alertar de que os nossos encontros talvez não vão ser tão gostosinhos. Vão ter dias que você vai olhar, você vai ter vontade de pegar o livro e jogar dentro de uma fogueira. Vai ter dia que você vai pensar assim, não vou entrar hoje porque eu não quero nem ouvir a Flávia falar sobre esse assunto. Mas vai ser a sua persistência que vai levar você a encontrar a sua cura. Porque nós não estamos aqui em busca do sucesso. Entenda isso. Nós estamos aqui em busca da cura das nossas emoções, da cura da nossa alma, para que nós deixemos de caminhar pela alma e passemos a caminhar pelo espírito. Porque o poder de Deus nas nossas vidas é manifestado através do espírito. E se o seu espírito não está fortalecido, você se move pela alma. Só que a alma, queridos, quem ainda não comprou, quero deixar aqui uma ressalva para vocês, depois eu até coloco, vou pedir para ele o link para vocês acessarem direto. Tem um livro do apóstolo Coraiola que ele lançou agora, que se chama Alma Prostituta. E o nome pode parecer bem forte, mas eu quero dizer para vocês que é exatamente isso. Por que que a nossa alma é prostituta? Porque ela negocia. Ela negocia os nossos desejos e as nossas vontades. Quem aqui, nós estamos no dia 14 de fevereiro, quem aqui decidiu que esse ano ia fazer atividade física? Levanta a mão. 14 de fevereiro, 30 com mais 14, teoricamente nós estamos aí 44 dias de 2024. Coloca na tela quantos dias de exercício físico você fez até agora, desses 44. Sabe quem negocia com você? Sua alma. Fala assim: ah, não, você foi dormir muito tarde ontem. Você merece ficar mais um pouquinho na cama. Ah, não, mas pensa assim, ó. Ai, você estava de férias, né? Você pode descansar, não precisa fazer atividade física. Ah lá, a Gabriela disse que fez 5 dias. Gabi, você está melhor do que eu, porque eu não fiz nem. Acho que, fala que eu não fiz nenhum, acho que eu e o João fizemos 3 dias de caminhada, tá? Ó, Fabiana Seabra fez 35 dias. E, Ana, já ganhou aqui.
Aí é a tua alma também que você fala assim, não, agora eu vou fazer um propósito, eu não vou comer isso, eu não vou comer aquilo, eu vou fazer uma dieta, que eu tô precisando perder uns quilinhos. Aí a tua alma fala assim, ah, mas você trabalhou tanto hoje, você merece um chocolatinho. Ah, mas você trabalhou tanto hoje, você merece comer um pastelzinho da feira. Isso é a alma, queridos. E eu estou dando exemplos muito simples. Se ela negocia com a gente desta forma, imagina o que ela não faz diante de uma situação onde a tua mente pode pensar que você está correndo risco, ok? Então, ó, estou em reeducação alimentar já faz um ano. Meu Deus, Fabiana, cadê você? Você vai ter que abrir a tela que eu quero ver. Meu Deus, deve estar fina, deve estar maravilhosa. Parabéns, é isso aí, continua firme mesmo. Você já é uma mulher linda. Na linha vai ficar mais linda. Kathleen, eu não tinha visto você! Que saudade! Olha lá, gente, a Fabiana, esse leão aí. Eita, nós, hein? Quem te viu, quem te vê, Fabiana. Deus abençoe. Então, amados, nós precisamos ter essa consciência de que a nossa alma, ela sempre vai negociar conosco. E dentro desse processo, uma das coisas que mais me impactou com esse autor foi o quanto ele realmente faz uma conexão entre a nossa espiritualidade, ou seja, a nossa relação com Deus e as nossas emoções. Ok? Eu sei que nem todos conseguiram ler ali o primeiro capítulo, porque alguns, né, o livro atrasou, tem alguns até que o livro ainda não chegou. Mas eu quero hoje, como é o nosso primeiro dia, eu quero falar algumas coisas importantes de como a gente vai se guiar ao longo dessas semanas, tá? E eu já quero adiantar para vocês que aqui no guia de estudo, eu não vou seguir exatamente essa sequência aqui do guia de estudo. Porque pelo guia de estudo a gente tem 8 semanas, certo? Mas pelos meus cálculos aqui, da maneira como a gente vai trabalhar, eu acredito que a gente vai trabalhar em 10 semanas, tá bom? Primeiro, porque hoje, se vocês forem olhar lá no guia de estudo, o primeiro encontro a gente teria que ler o capítulo 1, 2 e 3. E para mim, eu achei muita coisa, muito conteúdo, sendo que dá para a gente explorar cada um dos capítulos, tá bom? Então, na minha forma de trabalhar em grupo, eu acredito que nós fazendo um capítulo realmente por semana vai ser muito mais produtivo e a gente vai poder, inclusive, se aprofundar. Mais algumas coisas importantes que ele traz ali, eu quero ressaltar com vocês que já é algo que nós já adotávamos desde o Lágrimas que Curam, tá? Então, eu quero ressaltar alguns pontos com vocês para depois a gente entrar aqui e realmente começar a trabalhar algumas coisas em conjunto. E aí, eu vou separar vocês em alguns momentos aqui em grupinhos, para que vocês também possam, a gente tenha uma qualidade melhor de discutir um pouco mais sobre alguns assuntos dentro dos grupos pequenos. Tá ok? Então, ó, primeira coisa. A questão da confidencialidade, gente. Nós estamos gravando aqui, só que aquilo que acontece dentro da sala não é gravado, ok? Então, nesse primeiro momento, eu vou rodar com vocês de uma forma mais genérica, trabalhando um pouco mais o tema do capítulo mesmo. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Os grupinhos, quando a gente separa vocês em salas, ali não tem gravação. Por quê? Porque nós queremos que vocês se sintam em um ambiente seguro, de confidencialidade. Ou seja, aquilo que você abrir, aquilo que você falar ali dentro do grupo, não vai ser revelado para ninguém. E você precisa ter esse compromisso de aquilo que você ouve dentro da sala menor é um espaço para você ali. Muitas vezes você só vai ouvir. Eu quero dar uma recomendação muito importante para vocês, gente. Nós somos ótimos em dar conselhos para resolver o problema de outras pessoas. Só que na maioria das vezes, a gente adora dar conselho porque nós temos dificuldade de expor o nosso próprio problema.
Então, vamos supor, a Thaís compartilha lá uma situação dela. Ai, porque hoje acordei com dor no dedão do pé e eu não sei o que fazer. E eu tô com dor na mão inteira, no pé inteiro. Aí eu já falo assim, não, mas você já tentou colocar uma bolsa de água quente, uma bolsa de água fria? E aí eu começo a querer dar receita de bolo para a Thaís resolver o problema dela. E eu quero que vocês entendam uma coisa. Você aqui não vai resolver o problema de ninguém. Você está aqui para olhar para você, ok? Então, essa confidencialidade é algo muito importante. As pessoas que estão na sala menor com você, ela confia em você. E a recíproca precisa ser verdadeira, ok? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Não ficar dando conselho para ninguém, mesmo que seja a sua área de especialidade. Aqui, gente, não tem título, ok? Aqui não tem apóstolo, aqui não tem profeta, aqui não tem pastor, aqui não tem doutor, aqui não tem médico, não tem dentista, embora a Dani tá lá no plantão, né, Dani? A Gabi acho que também tá no plantão, mas aqui faz de conta que ela tá só com uma fantasia, tá bem? Por quê? Porque aqui nós estamos falando da alma e do espírito. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, gente, fale por você mesmo. Nós temos o costume de falar assim, não, mas sabe o que que é? É porque, ai, nós temos uma mania de fazer tal coisa, ou fulano faz tal coisa. Ai, porque a gente... Não, aqui não tem nada de a gente, é eu. Então, quando você for relatar alguma coisa da tua vida, ou alguma coisa que você se identificou, você vai falar assim, ó, você vai fazer um exercício. Você vai começar a falar assim, eu, isso e aquilo. Não é nós. Principalmente quando tá em casal. Quando vai para a salinha secreta lá, salinha secreta, os casais que têm intimidade entre si, não precisa se separar, vocês podem entrar como casal mesmo. Mas mulheres e homens, prestem atenção. Às vezes o problema é seu, não do seu cônjuge. Aí a gente pensa, não, é porque a gente é uma vírgula, é você. E você vai falar da tua dor, você vai falar da tua questão. Ok? Então, esse é um cuidado importante que a gente precisa ter. E outra coisa, casais, esse é um recado especialmente para vocês que estão como casais aqui. Não vá falar do problema do seu cônjuge. Porque se ele tem um problema, ele precisa ver o problema dele. Você não está aqui para falar do problema dele, você está aqui para falar do seu. Ok? Então, isso é um ponto também muito importante. Certo? E aí, gente, com muito amor e muito carinho, se a pessoa começa a falar, não, porque nós isso, nós aquilo, pode abrir o áudio com muito amor e falar, eu! Dá um reforcinho, porque vocês vão perceber que nós temos esse mau hábito de quando nós vamos falar algo, a gente quer falar no conjunto, porque é difícil assumirmos a responsabilidade de que aquele comportamento é teu, é meu, certo? Outra coisa, cuida, gente, porque, de novo, quando a gente fica com essa questão de querer ajudar a outra pessoa ou perguntar muito, a pessoa pode ficar numa justificativa. Então, quando vocês vão para o grupinho, eu não vou colocar ninguém de facilitador nos grupinhos por enquanto, tá bem? Então, o teu papel no grupinho é um só, ouvir. Ouvir. Você não tem que ficar perguntando, ah, mas por que que você fez isso? Ou por que que você não fez aquilo? Ou por que que você não fez aquilo outro? Meu Deus, por que que você não fez isso? Que, de novo, aí parece que você está só na curiosidade de saber a história da pessoa. E não é esse o objetivo aqui, tá bem? Só que tem um outro detalhe. Não adianta você também ficar ali no grupinho só ouvindo a história das pessoas. Ah, Flávia, mas eu sou mais quietinha, eu sou mais calada, eu tenho dificuldade de me expor. Então, isso também é uma cura que Deus quer proporcionar para você. Porque esse medo de se expor ou esse não querer se expor
traz algo por trás disso. E se você está num ambiente onde as pessoas estão falando, estão se expondo, é importante que você também possa falar, ok? É claro que ninguém é obrigado a nada, mas pensa que para você ter as suas feridas curadas, para que Deus possa trabalhar na profundidade do teu coração, você muitas vezes vai ter que falar muitas coisas. Eu acho tão incrível, porque eu vejo que a maior parte das vezes que as pessoas recebem algum nível de cura ou de revelação é quando eu exponho as minhas vulnerabilidades. Então, é quando eu digo, gente, eu não tinha dinheiro para pagar a conta. Gente, eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade da Bia. Gente, eu não tinha isso. Gente, eu brigava com as meninas. Ah, porque numa discussão minha com o João, eu falei tal coisa, eu fiz tal coisa. É quando eu exponho as minhas vulnerabilidades que as pessoas falam, nossa, meu Deus. Que, gente, o objetivo aqui é só mostrar para vocês que todos nós somos seres humanos em evolução, em restauração. Eu não tenho nada diferente de vocês. Talvez só alguns anos a mais na jornada. Ok? Mas do resto, eu sou igualzinho, tá? A questão da presença. Então, gente, eu sei que às vezes a gente tem um compromisso, eu tenho outro, mas eu vou falar para vocês da forma como eu entendo, da forma como, para mim, é o compromisso que eu tenho com Deus. Você falta no trabalho por qualquer coisa? Você falta no trabalho por qualquer coisa? Tipo, ah, hoje eu não vou trabalhar, não. Nossa. Se você ficar faltando no seu trabalho por qualquer coisa, o que vai acontecer com você? Você vai ser demitido? Por justa causa ainda, ok? Então, a gente precisa começar a ter responsabilidade sobre os compromissos que nós assumimos. Então, eu quero te dizer, eu estou falando disso já há mais de um mês que nós nos organizamos para iniciar essa escola. São 10 semanas. 10 semanas é puxado? É puxado. Mas é puxado para vocês? Imagina para mim. Também vai ser puxado para mim. Semana que vem eu vou estar viajando. Mas sabe o que nós vamos fazer? Na quarta-feira à noite, a gente vai estar aqui juntos. Porque foi um compromisso que eu assumi com vocês. Então, a questão da presença, gente, é de suma importância. E, de novo, eu sei que existem exceções, mas o meu pedido para você é não faça de uma exceção a sua regra. Não se dê qualquer justificativa para se ausentar, porque essa ausência, ela vai fazer falta, não só para você, mas para as pessoas que também estão aqui juntas no grupo, tá bom? E é claro, né, a questão de estarmos, a presença, ela não é só de estar aqui, algumas pessoas já justificaram para mim, me avisaram sobre a questão da tela, né? Mas eu vou pedir para vocês para que, na medida do possível, gente, vocês mantenham a tela aberta, né? Porque também é muito ruim para quem está aqui falando e depois dentro do grupo fechado você conversar com uma pessoa que está com a tela fechada. Eu não consigo conversar, entendeu? Como é que eu vou conversar com uma pessoa que eu não estou vendo o rosto? Então, eu vou pedir para vocês, para que, dentro da programação de vocês, deixem a telinha aberta, né? Porque isso também nos faz ter a certeza que você está minimamente aqui junto com a gente. Tá bom? Por enquanto, gente, vocês querem falar alguma coisa? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês querem contribuir com alguma coisa? Nada? João, você quer complementar alguma coisa que de repente eu tenha esquecido, que você acha importante? Não? Só deixar aqui. Gente, só avisar, já deixei outras pessoas de co-host aqui, mas qualquer coisa, se oscilar aqui a internet, as meninas seguram aqui. Tá liberado agora, João. Eu coloquei você de co-host. Agora sim, agora consegui falar, não estava conseguindo liberar o áudio. Queridos, boa noite para vocês, que Deus abençoe muito a noite de vocês. Não, eu não tenho nenhum complemento para fazer em relação ao conteúdo, eu só quero fazer um reforço no que a Flávia já falou aqui para vocês.
Eu quero primeiro agradecer a vocês por estarem aqui, porque realmente é uma quarta-feira, é realmente meio de semana, a grande maioria trabalha, e realmente vocês estão aqui bem, assim, focados em buscar mais conteúdo, entendendo claramente que o conteúdo não é um conteúdo que provavelmente será gostosinho, em alguns momentos você será confrontado, você vai ser instigado a estar realmente fazendo o que precisa ser feito. E isso normalmente mexer no passado, mexer em coisas que são que você deixou muito tempo guardado, pode não ser gostosinho. Mas o meu pedido para vocês é esse: perseverem. Perseverem porque no final desse processo todo, você vai ver o que Deus vai fazer por você e o que você vai conseguir enxergar que antes não enxergava por conta de toda a obscuridade que você deixou para trás e você não quis mexer. Então, se entregue ao processo, realmente se esforcem, perseverem, porque eu tenho convicção de que vocês estão entrando de uma forma e sairão de outra, desde que você se entregue ao processo. Então, meu pedido aqui é: perseverem, se entreguem ao processo. Eu e Flávia não fazemos nada sozinho. O livro não tem milagre algum, entendeu? O livro não faz nada por si só. Se você lê só o livro, provavelmente pode ser que você não sinta diferença alguma. O ponto é, com a condução que nós faremos aqui, com o livro e com a sua determinação, eu tenho convicção de que você não sairá da mesma forma que entrou. Então, meu pedido é esse, reforço que eu faço: se entreguem ao processo, e entendam isso, né? A gente não vai encontrar no que a gente está fazendo por vocês toda quarta-feira, a gente não vai encontrar nenhuma receitinha Shazam de mudança completamente de vida e de resolução de 100% dos problemas como num passe de mágica. Tudo dentro do reino de Deus é processual. Deus ele gosta muito de falar por ciclos, então tudo tem ciclos. Enquanto você abre um novo ciclo e começa a trabalhar de um jeito diferente, ele vai te dar uma oportunidade de você passar pelo ciclo, ciclo é tempo, é Cronos, entendeu? É o Cronos, é o tempo mesmo de relógio. E esse Cronos, ele se enquadra ao Kairos de Deus, que o Kairos de Deus é o tempo de Deus. Então você precisa compreender que você vai passar por um tempo de aperfeiçoamento, de entrega e tudo mais. Então, meu pedido se entreguem ao processo e entendam que tudo leva tempo, né? Não vai ser, a maioria aqui já tem mais de 30 anos de idade. Não vai ser em dois, três encontros, até mesmo 12 encontros, como a Flávia falou que provavelmente nós teremos, não vai ser 12 encontros de uma hora e meia, que vai fazer talvez você rever toda a sua vida de 30 anos, 40, 50, 60 e até 70 anos, que tem gente aqui que tem mais de 70. Entendeu? Não vai fazer você corrigir 70 anos da sua vida, mas vai te ajudar a iniciar esse ciclo de Cronos que está dentro do Kairos de Deus. Então, acreditem no processo, sigam em frente, não parem, não desistam da etapa no meio do caminho, porque eu tenho certeza que você vai receber a sua porção de bênção para este tempo. Que Deus abençoe muito vocês. Força, nós estamos juntos e aí com certeza a gente vai ver os progressos, a gente vai querer ouvir as bênçãos, porque eu tenho certeza que elas virão, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Amém, gente? Glória a Deus. Então, bora lá, vamos começar a trabalhar. Eu quero fazer, então, sempre a orientação, a gente vai dando isso para vocês, a gente sempre vai colocando lá no grupo. A orientação é: leia o capítulo durante a semana, e quem leu a introdução e o capítulo 1, uma das coisas que o autor justamente reforça é isso. Esse não é um livro para você. Esse é um livro para você ir mastigando, para você ir trabalhando. Então, inclusive, eu vou falar para vocês, né? Tem um hábito ali de ler, de repente, claro, né? De acordo com cada capítulo, tem capítulo que é um pouquinho mais comprido do que o outro, mas tem ali o hábito de repente, ler 2, 3 páginas por dia, para que Deus justamente possa ir trabalhando com você. E se você, talvez, é uma pessoa um pouco mais dinâmica, o que eu também vou ressaltar para vocês terminamos aqui, por exemplo, hoje o nosso encontro, amanhã, separa o dia de amanhã para você estudar um pouquinho sobre esse capítulo que a gente trabalhou hoje. E aí, a partir de sexta-feira, você começa a ler sobre o capítulo seguinte. Porque eu vejo, pelo menos comigo, gente, Deus fala em diversos momentos.
Então, quando eu faço um estudo como esse, Deus fala comigo a hora que eu estou lendo, a hora que eu estou refletindo, Deus fala comigo durante a aula, durante o encontro, e Deus fala comigo depois. Que tem insights, tem percepções, tem coisas que o Espírito vai trazer para nós à medida que a gente vai evoluindo. Nem tudo a gente tem maturidade para entender na hora. E é esse mastigar, né? Isso é o meditar na palavra, como está lá em Josué. O que é o meditar na palavra? Às vezes você pegar um versículo ali e ficar naquilo, sem aquela pressa de querer avançar como se fosse uma corrida de 100 metros, ok? Então, eu quero trabalhar com vocês alguns pontos que me chamaram bastante atenção dessa questão do capítulo 1, e aí eu gostaria muito que vocês fossem aqui, né, contribuindo comigo, até mesmo falando o que para vocês mais chamou atenção, o que foi mais interessante, para que depois a gente possa, então, ver ali as tarefinhas, né, o que a gente tem de tarefa para fazer, para daí eu dividir vocês nas salas, tá bom? Então, a questão, eu já me apaixonei a hora que ele falou a questão do iceberg, né? Porque, gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho a gente tinha uma brincadeira com o negócio do iceberg, né? Quando eu fui dar uma primeira formação em coaching que eu fui dar, eu tinha um amigo que a gente fazia a formação juntos, que era o Eric, e aí o pessoal perguntou, você tá com frio na barriga, né, de ter que dar essa formação? E eu falei, não, não tô com frio na barriga, eu tô com iceberg, né, porque era tudo tão novo que aquilo realmente trouxe ao mesmo tempo, uma preocupação e um temor por aquilo que estava acontecendo. Então, quando ele fala que reconhecermos, né, a ponta do iceberg da espiritualidade, e me chamou muito a atenção quando ele afirma assim: há algo muito errado. Gente, eu quero dizer algo muito importante para vocês. Ontem eu chamei a atenção lá no nosso grupo de liderança, eu compartilhei algumas coisas com eles. A gente precisa entender algo muito importante, queridos. Eu sinto que cada vez mais Deus não está para brincadeiras. O tempo da brincadeira acabou. Eu vejo que ainda muitos cristãos se valem da graça. Porque Jesus veio, se entregou na cruz. Jesus é amor, Jesus é paz, Jesus é bondade. Mas você precisa ter consciência de que cada pecado seu, a cruz sangra novamente. É o sangue de Jesus na cruz que está sendo vertido. Então, eu percebo que nós precisamos assumir esse papel como verdadeiros filhos de Deus. E nós precisamos começar a nos perguntar e nos questionar sobre as mudanças que precisam acontecer nas nossas vidas. Por quê? Porque se somos filhos de Deus, como a palavra diz lá em Gênesis, nós fomos feitos à imagem e semelhança. Ok? Se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu preciso começar a perguntar o que eu estou refletindo. O que é um espelho, gente? O que é uma imagem? O que você vê no espelho? O reflexo de uma imagem, ok? Se eu pegar esse veneno aqui e colocar na frente de um espelho, eu vou ver exatamente a imagem desse veneno, desse vídeo de veneno. E se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu preciso crer e eu preciso ver o resultado disso no dia a dia, nos ambientes onde eu estou. E aí, o que a gente vai ver o autor falar aqui nesse primeiro capítulo é o quanto nós utilizamos de máscaras nas nossas vidas para nós não reconhecermos as nossas fragilidades. E aí ele conta do incidente, né, com a filha na piscina, e eu fico realmente me perguntando, Deus do céu, o que teria sido da vida desse homem, dessa mulher, se essa criança tivesse morrido? E não é que morreu por uma negligência necessariamente ali, mas morreu por uma negligência interna, porque ele não estava em condições de receber aquele casal, ok? Mas para não dizer não para outras pessoas, ele disse não o quê?
para a família. Ele disse não para as necessidades da esposa, ele disse não para as necessidades dos filhos. Então, queridos, vocês vão lembrar, quem participou da Escola de Princípios no ano passado, do nosso livro lá da Cultura da Honra, vocês lembram o que o Dani Silk fala quando ele vai conversar com aquele casal que haviam, né, ali tido relação sexual antes do casamento, que a menina engravida, e que ele vai confrontar o casal, vai perguntar, mas qual é o problema? Mas qual é o problema? E aí eles ficam dando aquele monte de justificativa, e ele continua insistindo, até ele chegar realmente na raiz do problema, a dificuldade do menino de ter falado não para a menina, né? E aí ele acabou cedendo à tentação. E a dificuldade da menina de ter que lidar com o não de outra pessoa. Vocês lembram disso, gente? Para quem não leu o livro, depois a gente pode, né? Vocês podem ir no grupinho perguntar ou lá no grupo mesmo, ou mandar no privado que a gente esclarece melhor para vocês. O que nós precisamos, você precisa entrar para dentro dessa escola de princípios, olhar para essa questão da tua espiritualidade emocionalmente saudável e entender que você precisa buscar a raiz do teu comportamento. Então, o que me faz dizer sim para todo mundo ou dizer não para todo mundo? O que me faz ser uma pessoa agressiva ou uma pessoa passiva? O que me faz ser uma pessoa que aceita qualquer situação ou que se coloca em oposição a qualquer situação? Eu tenho falado muito para o João, e né, nós como líderes, o peso é maior sobre as nossas vidas, mas eu falo muito para o João, a minha dificuldade ainda é, por exemplo, quando as pessoas não falam abertamente o que está acontecendo. E nós precisamos ter essa posição, porque foi isso que quase levou à morte dessa menina. Porque aquele pastor, na tentativa o quê? De agradar aquele casal que estava ali na igreja, de pensar, porque daí ele já projetou. Nossa, deixa eu tratar bem esse casal, porque eles são membros de uma igreja de um amigo meu. Tipo, olha só aonde vai a nossa mente. O que que o pastor vai pensar se esse casal falar que eu não quis recebê-los na minha casa? Só que a nossa dificuldade em nos posicionarmos, em termos clareza, queridos, clareza. Clareza sobre as nossas ideias, clareza sobre a nossa comunicação. E aí você precisa pensar de duas formas. Por que que eu sou agressiva quando eu falo, agressivo, ou por que que eu não falo? Que a gente vai ter esses dois cenários. Pessoas que falam, mas falam de uma forma muito agressiva e impõem medo, ou pessoas que simplesmente se calam ou não falam porque temem a reação que pode causar no outro. Faz sentido para vocês, gente? Coloca aqui no chat para mim se você é do time que fala e às vezes fala demais, ou se você é do time que se cala e aí se cala demais. Então põe assim, falo demais ou me calo demais. Coloca aqui no chat. Coloca aí que eu quero ver. Nossa, precisava fazer uma contagem, né? Time que fala, né, Andressa? Fala demais. Meu Deus, só fico vendo aí, Andressa, Célia. O Rogério fala demais ou é a Ana que fala demais? Mirela, me calo demais. Rafael, calo demais. Me calo em situações que não deveria, falo demais. Me calo demais, falo demais. Me calo demais. Isso que eu duro, Benônia, quando o casal um fala e o outro fica quieto. Ai, Jesus. Ó, aqui tem mais. Aqui nós estamos com um time maior dos calados do que dos falantes. É, daí é o passivo-agressivo, né, Sarina? Ultimamente me calo, Kathleen fala demais.
Ana fala, se cala, falo e a carta se cala. Depende, às vezes falo e outras me calo, falo demais, Lisandra, Rafael, me cala para evitar. O Rafael já até sabe o que que se cala, né? Depende da situação, falo ou me calo. Me calo, mas quando falo, sou grossa. Ei, Cris, bate aqui, Cris. Tá tudo bem. Tá? Queridos, se a gente sentar, nós vamos e conversar. Se você é uma pessoa que fala e tem do teu lado ou à tua frente uma pessoa que se cala, independente, nós vamos ver que tem dor nisso. O que fala demais sente dor e o que se cala demais sente dor. Agora, você precisa se perguntar por que que você fala demais ou por que que você se cala demais. Porque o ideal não é o pêndulo, como a Sarina falou, mas um equilíbrio, onde eu saiba em quais momentos falar, o que falar, e ao mesmo tempo eu saiba em quais momentos eu preciso me calar. Eu e o João, na nossa dinâmica de casal, por muito tempo, qual foi a nossa tendência? Eu falar demais e o João se calar. Só que aí o que que acontecia? Eu falava, o João calava. Só que ele não é um se cala e se cala, ele é um se cala e de repente. Aí é aquele, meu Deus do céu, que não sobra uma parede na frente, ok? E nós tivemos que ir aprendendo essa dinâmica. E eu sei que até hoje, às vezes, por exemplo, para o João, é desafiador quando eu me calo. Que quando eu me calo, ele vem. O que que você está quieta? O que está acontecendo? Amor, eu só tô quieta. Mas o que está acontecendo? Você não vai falar comigo? Eu falo, não, agora eu não quero falar. E a gente teve que aprender isso, porque lá atrás era o contrário. Quando ele ficava quieto, eu falava, João, o que que você tem? Ele, não tenho nada. João, o que que você tem? Me deixa quieto. Não, porque você tem que falar, porque fala comigo. Me deixa quieto. Eu não quero falar. Se eu for falar, não vai dar bom. E cutucava, até que a hora que ele falava, ele estourava. Só que você precisa olhar para você e entender o porquê você faz isso. Então, teve uma pessoa que me procurou essa semana, porque no domingo eu comentei no culto. Falei, gente, eu entendi lá na Arma Secreta, Mulheres Arma Secreta de Deus, a questão do eu ser brava. O Aloysio deixou muito claro isso. Deus te fez brava. Você é essa mulher. Gente, eu nunca vou conseguir ser um docinho de coco. Só que eu tenho aprendido que a minha ira, ela não pode ser contra as pessoas. A minha ira precisa ser contra Satanás. Porque ele é o meu inimigo. Eu sou a predadora natural dele. Só que muitas vezes, e é isso que a alma faz conosco, a nossa alma ferida faz com que a gente olhe para as pessoas e passe a acreditar que as pessoas, por mais que a gente as ame ou elas nos amam, são elas quem estão nos machucando. Então, quando o teu marido é grosso com você, ou quando o teu marido fala alguma coisa que você não gosta, ou quando o teu filho é mal educado, ou quando uma pessoa na rua te fecha no semáforo, ou sei lá, faz qualquer coisa contra você, você sai às vezes numa situação de defesa. E isso tanto a pessoa que se cala quanto a pessoa que fala, porque a pessoa que se cala, ela também sofre. Ela também sofre, porque ela fica guardando aquilo. Aí vai reverter onde? Normalmente, a pessoa que se cala, ela vai ter muito mais questões psicossomáticas do que o que fala, né? Porque o que fala, põe para fora, vomita tudo e acabou. Mas quem se cala, guarda. Aí é dor na cabeça, dor nas costas, dor nisso, dor naquilo, dor no estômago, se fecha, vai para casinha, né? Eu tenho umas analistas aqui que eu falo assim que, meu Deus, daí eu tenho que achar as chaves da caverna e ir lá, né? Tem que ficar batendo lá, igual manda o vento, manda o fogo, manda a tempestade, e não vai, entendeu? A pedra do sepulcro não rola, entendeu? E eu falo que eu só. Parece que quanto mais eu rezo, como diria o ditado, quando mais eu rezo, mais sobração aparece. Que aí as discípulas novas que vai chegando é tudo da turma da caverna, né? É o mal de profeta. O que que acontece com o profeta? Elias, gente. O
profeta, quando ele está em crise, ele vai para a caverna, né? O apóstolo, quando está em crise, ele chuta a crise, entendeu? E aí você ter que lidar com essas diferenças é desafiador. E você precisa lembrar que dentro da tua casa você vai ter pessoas que têm personalidade, chamado, pensamento diferente. E para quem é casal, você precisa lembrar de uma coisa ainda mais importante. Você vem de uma cultura diferente da cultura da tua esposa ou do teu marido. E aquilo que o teu marido, a tua esposa viveu enquanto criança, vai afetar diretamente na maneira como você ainda reage hoje. Ok? Então, primeiro ponto, você precisa começar a se fazer boas perguntas. E essa é uma boa pergunta para você começar a se fazer, para você se fazer ao longo dessa semana. Por que, diante de algumas situações de confronto ou de conflito, eu me calo, se você é da turma dos que se cala? Ou eu extrapolo e falo demais, se você é da turma dos que extrapola e fala demais? Você precisa buscar essa revelação. Você precisa, e comece a lembrar momentos, porque isso vai ajudar você a trazer clareza também, ok? Outro ponto, gente, que para mim, né, já era algo que eu tinha isso muito forte no meu coração, mas que eu acho que esse livro ele reforça e o autor reforça muito. Saúde emocional, presta atenção. Saúde emocional, suas emoções, mais maturidade espiritual são inseparáveis. O que isso quer dizer? Presta atenção, porque esse é o ponto nevrálgico de uma igreja. É aqui que nós estamos patinando muito. Você quer falar, Fernando? Eu só ia pedir para você repetir a frase. Saúde emocional mais maturidade espiritual são inseparáveis. Então vamos lá. Tem muita gente que é crente velho, tá há 30 anos na igreja, né, pastor Marcelo? Que aí vai pensar assim: ah, eu sou maduro espiritualmente. Há 30 anos de convertido, né? Só que tem um detalhe: se não for saudável emocionalmente, ou seja, se não tiver as suas emoções saudáveis, quen, 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 quen. Aí, amados, eu quero fazer né, com muita cautela, com muito cuidado e com muito respeito. Isso é tão sério que a gente vê um número cada vez maior de crentes se divorciando, de pessoas dentro da igreja se divorciando, e inclusive, queridos, de suicídios acontecendo. Você entende isso? Por quê? Que falta saúde emocional. É exatamente o retrato do que aconteceu com esse autor, o Peter. Querido, se Deus o livre, a filha dele tivesse morrido nesse acidente da piscina, eu não duvido que ele tivesse cometido uma coisa, de repente, muito pior. Porque imagina a culpa que esse homem ia carregar. Ele já se sentia culpado por coisas que ele nem fazia. Imagina o que poderia acontecer. Então, eu quero te fazer esse alerta. A maturidade espiritual não é possível, não é alcançável se você não cuidar das suas emoções, se você não cuidar dos seus sentimentos. Então, sentimento de, né, emoções, sentimento, raiva excessiva, rejeição, abandono, isolamento, ou a necessidade de estar sempre no centro das atenções, a dificuldade de, todos os excessos, a dificuldade de ficar sozinho ou a dificuldade de estar com outras pessoas.
ok? A pessoa que sente muita raiva ou a pessoa que não se importa com nada. Esses tempos atrás eu cuidando de uma pessoa. A gente tem vários testes, né, que faz, um dos testes fala sobre a raiva, e a pessoa, tipo, ela não sentia raiva de nada, de nada. Nada, nada. Nada deixava ela indignada, nada. E aí o que que a gente foi entender? Que, na verdade, ela tinha sido tão cerceada na infância, tão impedida de expressar raiva, de expressar suas emoções, que era como se ela tivesse congelado. Então, ela estava num modo onde ela não conseguia acessar essa emoção, ela não conseguia acessar esse sentimento. Ela estava indiferente àquilo. Que ela aprendeu que sentir raiva não era uma coisa, né? Não era uma coisa de uma pessoa boa. Ela associou isso e ela simplesmente anulava essa sensação. Só que quando você vai trabalhando a fundo, você vai ver o quê? Que tudo aquilo estava o quê? Empilhado dentro dela. E, na verdade, havia uma raiva tremenda dentro dela, que fazia com que ela não se relacionasse de forma profunda com as pessoas, porque o medo dela era as pessoas descobrirem quem de fato ela era. A questão das máscaras. Lembra que eu falei no domingo sobre o mês de Adar? Esse mês é o mês de tirarmos as máscaras. E nós acabamos, muitas vezes até por influência dos nossos pais, daquilo que os nossos pais acreditavam, usando máscaras emocionais. A gente está triste, mas põe uma máscara de felicidade. A gente está preocupado, mas põe a máscara de feliz. A gente está com raiva, mas põe a máscara de feliz. Para que ninguém veja de fato as nossas lutas e dificuldades. Ok? Entenda uma coisa importante. O seu lar de origem. Então, amados, não tem como eu explorar as minhas emoções sem olhar para o meu passado. E é aqui aonde a porca torce o rabo. Porque muitos têm histórias desafiadoras com o seu passado e não querem olhar ou têm dificuldade de admitir isso. Só que o seu lar de origem, aquilo que você ouviu, viveu, viu enquanto criança, ainda pode estar moldando os seus comportamentos de hoje. Sabe a historinha do peixe? Como é que você faz o peixe? Que foi passando de pai para filho? Vocês conhecem essa história? Conhece? A Dani conhece, Rafa também. Então, tem lá a moça, né? Ah, vamos, a receita de peixe da família. Aí a moça aprendeu, começou, foi fazer aquela receita. Ela chegou um dia, nossa, eu quero fazer, que essa receita de peixe é familiar. Nossa, é de geração em geração. Aí diz que ela pegou o peixe, aí diz que ela perguntou para a mãe dela, mãe, a gente fazer essa receita desse peixe, toda vez a gente tem que tirar a cabeça e o rabo do peixe. Aí a mãe falou assim, ai, minha filha, não sei, eu aprendi desse jeito, eu sempre fiz assim. Não sei, vou perguntar para sua avó. Aí ela foi e perguntou para a avó da menina, mãe, sabe aquela receita de peixe da família que a gente faz? Por que que a gente sempre tira o rabo e a cabeça do peixe? Aí a avó da menina falou, minha filha, não sei, eu aprendi com a minha mãe, vou perguntar para ela. Foi para a mãe e perguntou, mãe, sabe aquela receita de peixe, a veinha, coitada, bisavó da moça? Já nem estava muito, né? Mas você lembra, mãe, aquela receita de peixe da família que a gente faz? Por que que a gente tem que tirar sempre a cabeça e o rabo do peixe? Ela falou, minha filha, é porque eu só tinha forma pequena. O peixe não cabia na forma, então eu tinha que tirar a cabeça e o rabo do peixe. Então, queridos, eu quero dizer algo para vocês que talvez você está repetindo padrões na sua vida que você nem sequer sabe por que você está fazendo isso, mas simplesmente porque é um padrão familiar, você continua repetindo. Então, nós precisamos ter a compreensão que os nossos pais, com as histórias dos nossos pais, com o passado deles,
eles causaram em nós cicatrizes. Eu cresci ouvindo do meu pai, você precisa fazer uma faculdade, não importa qual seja. Ele queria o diploma de faculdade na parede. Mas por quê? Porque ele não teve oportunidade de estudar. E aquilo para ele tinha sido um horror. Então, ele não estava preocupado se a gente ia ser bem-sucedido, se a gente queria fazer o que a gente queria. Não! A preocupação dele era o diploma na parede. Só que isso construiu um monte de paradigma na minha cabeça, que depois eu tive que romper com muitas coisas. Você precisa compreender que muitas pessoas, e talvez você é uma delas, a tua alma foi fragmentada ao longo desses processos. Então, aquilo que você ouviu dos seus pais, aquilo que você viu, aquilo que você viveu, pode sim ter causado em você alguns fragmentos que ainda reverberam até hoje. E nós não estamos aqui para falar mal dos nossos pais, ok? Porque eles nos deram aquilo que estava sob o conhecimento deles. Eu vou brigar com a minha mãe hoje porque ela me batia de chinelo e de varinha? Não, por quê? Porque naquele momento era o conhecimento que ela tinha. Nós hoje estamos tendo acesso a um conhecimento que eu posso chegar nas minhas filhas e falar, filha, você não precisa bater no seu filho para educá-lo. Mas o fato de nós não vamos desonrar os nossos pais quando a gente olha e reconhece que alguns comportamentos e algumas crenças que eles construíram nas nossas mentes estão nos influenciando até hoje. Ok? Tá tranquilo por enquanto, gente? Então, lembra que eu falei para vocês? Somos imagem e semelhança de Deus. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, o que que você está espelhando na sua casa, na sua família? O que que você está espelhando para o seu esposo, para a sua esposa? O que que você está espelhando para os seus filhos? O que que você está espelhando no seu trabalho? Você precisa anotar aí. O que eu estou espelhando na minha vida? A minha cultura familiar ou a cultura do reino de Deus? Porque, amados, é muito diferente. É muito diferente. Você espelhar a sua cultura ou a cultura da sua família, ou você espelhar a cultura do reino de Deus. Pode falar, Andresa. Oi, Flavinha. Quando você fala isso, da questão da semelhança, e foi isso que ficou bem conflitante, assim, para mim no começo desse livro aqui, esse conflito do que eu tô sentindo, eu negar o que eu tô sentindo, igual ele fala muito, né? Ele sabe a Bíblia, é pastor por muitos anos, e aquele conflito, não, mas naquele verso da Bíblia está falando isso, então eu tenho que reger dessa maneira. Só que no fundo, a gente sabe que a gente não é daquele jeito, que a gente não gostou de certos tipos de coisa, que a gente não sente certos tipos de coisa. E aí a gente olha que a gente é imagem e semelhança. Então é aquele conflito que eu sei o que a palavra diz, o que eu deveria ser, mas dentro a gente está naquele turbilhão totalmente conflitando o tempo inteiro, porque a gente acha que também a gente não está sendo verdadeiro com a gente mesmo, sabe? Por isso que a gente está aqui, né? Para que a gente possa compreender o porquê nós estamos vivendo esses processos ainda. Por que que a gente insiste em ser algo que de fato nós não somos? Ou por que que talvez a gente insiste em querer agradar as pessoas? Eu sofri muito com isso, Andressa, ao longo da minha vida. E eu sei que muitas pessoas estranham, ainda estranham o meu comportamento hoje. Porque eu sempre fui a pessoa que tentei agradar. Eu tinha uma necessidade exacerbada de aceitação. Eu morria de medo de ser rejeitada. Então, me sucumbi a algumas coisas. Eu permitia que as pessoas passassem por cima de mim. Por quê? Porque eu não queria ser rejeitada.
Quando você começa a trazer para fora a tua essência, num primeiro momento as pessoas elas se assustam. Porque elas falam, nossa, o que que aconteceu com fulano de tal? E aí entra o processo de maturidade. Essa semana uma outra pessoa me mandou mensagem, falou assim, não, porque eu tô me estranhando, porque eu tô me sentindo muito fria com essa situação e tudo mais, que eu nem chorei por isso que aconteceu. Eu falei, eu quero te dizer uma coisa, isso é maturidade espiritual. Que quem chora é criança. Essa coisa, e a mulher tem muito isso, né? Qualquer coisinha a mulher chora, e chora, e chora. E não que a gente não possa. Uma coisa é a gente chorar na presença de Deus, gente. Uma coisa é a gente se emocionar com a presença de Deus, com o Espírito Santo. Outra coisa é a gente ficar chorando por causa dos problemas. Gente, chorar resolve o problema? Resolve. Vou chorar aqui. Vai resolver o problema? Não vai. Não vai. Não vai. Só que essa ainda é uma atitude infantil. Por quê? Porque ainda existe uma criança dentro de mim que está gritando, que está querendo ser acolhida. Porque o que que a criança aprendeu? Quando uma criança chora, faz birra, faz manha, o que que o pai e a mãe faz? O que que o pai e a mãe faz? Gente, eu vou desativar, ou melhor, ativar, deixa eu ver como é que vai ser. Eu vou ativar o áudio de vocês, que daí vocês podem abrir, tá? Pronto, acho que agora dá certo. Vê aí se vocês conseguem abrir. O que que acontece quando uma criança tá chorando, fazendo mãe, fazendo birra, machuca o pezinho? Em geral, o pai e a mãe acolhem, né? Atendem. Aí sabe o que acontece? Que a maioria dos adultos hoje, que ainda estão emocionalmente instáveis, chora. Porque qual que é a intenção? É que alguém venha, que alguém acolha, que alguém sinta dó. Então ainda existe uma criança ali dentro que está gritando. E essa criança precisa ser trabalhada, precisa ser restaurada. Para quê? Para que esse adulto hoje não chore mais. Então, quando essa pessoa me falou, nossa, eu estou me estranhando, porque eu estou me achando. Eu falei, não, isso não é frieza, isso é maturidade. É você saber que diante disso que você está passando, não adianta você chorar. Tem coisa que vai ter que acontecer, ok? Eu vi que o Sérgio tinha levantado a mão. Sérgio, você quer falar? O Luiz Sérgio. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, perfeito. Flávia, você já está oportunizando as falas ou quer guardar um pouco para o final da reunião? Eu já posso fazer algum comentário. Pode sim. Se estiver dentro desse contexto, pode fazer sim. Tá? É porque era sobre a questão das máscaras. Eu Sim, queria fazer um comentário, porque eu tenho a impressão, né, que em determinados momentos da nossa vida, a máscara ela nos exige um pouco de sabedoria para poder utilizá-las, sabe? Que é diferente de uma máscara permanente de esconder falhas, esconder nossos temores, esconder nossas realidades. Mas eu tenho a impressão, pela experiência, né, pela vida, que às vezes, como você comentou, né, podemos ter muitos anos de vida, mas não temos a maturidade espiritual e a saúde emocional necessárias, né? Mas era só para chamar atenção para essa questão da máscara, né? Porque às vezes, dependendo da situação e dependendo da nossa condição emocional, a máscara é necessária para que você possa se proteger diante de uma condição social complicada, né? Era apenas para trazer essa sim, informação, né? Essa reflexão, porque embora o nosso desejo de sermos o tempo inteiro verdadeiro, né, e o esforço que representa você retirar essa máscara, porque exige muito esforço, né? Mas tem momentos que você precisa usar a máscara por uma questão de proteção, né? E aí perfeito. exige sabedoria, exige a questão de precisar usar, mas desde que isso não seja interpretado como um ato permanente, né? Ele é um ato temporário, momentâneo,
e que exige cuidado, sabedoria, né? Saúde mental, emocional, maturidade espiritual, para você poder usar uma máscara. Só isso, muito Perfeito. obrigado. Obrigado, Flávio. Eu não estou dizendo que é uma, Imagina. não é uma Não, realidade que eu estou dizendo, é uma reflexão, tá? não, é perfeito. O teu comentário, eu acho que é bem pertinente nessa questão, porque o que que acontece, gente? A máscara, ela sim, ela é importante nas nossas vidas em vários momentos. Eu sempre falo, eu, né, eu, João, a gente que trabalha com liderança, é igual eu falo, um líder, ele não pode simplesmente chegar e se expor, por exemplo, para a equipe toda dele, que às vezes ele está com problema, e fala, gente, estou com um problema assim, assim, porque isso pode, na verdade, voltar contra ele. Então, nós temos os ambientes onde, e aí eu digo, talvez é a forma como a gente fala, eu acho que, não sei se a gente falar que é uma máscara, eu preferia, talvez, uma capa de chuva, né? Porque o problema é quando nós alteramos a nossa essência a ponto das pessoas, ou até mesmo de você mesmo, já não se reconhecer quando você está com máscara ou quando você está sem. Tem um filme que eu gosto demais, aquele filme chama A Origem, do Leonardo DiCaprio. Não sei se vocês lembram desse filme, que é um filme que ele vai entrando no subconsciente das pessoas através dos sonhos. E aí o papel dele é implantar uma ideia, né? Através, né? Eles usam lá é como se fosse um soro que eles aplicam, né? Aí aquilo, ele entra no sonho da pessoa e implanta uma ideia a ponto da pessoa acreditar que aquela ideia realmente é dele. Vocês lembram desse filme? Quem não lembra desse filme, eu nunca assistiu, assistam, gente. Chama A Origem, com Leonardo DiCaprio, tá? O que acontece com ele é exatamente esse risco que pode acontecer com a gente. Chega o momento do filme, e chega no final do filme, o filme acaba sem a gente saber se ele está na realidade ou se ele está sonhando. E esse é o grande risco quando nós nos utilizamos de máscaras emocionais. É a gente não saber mais em que momento sou eu de fato ou em que momento eu estou usando uma máscara, que foi o que eu comentei com vocês. Eu tinha uma necessidade de aceitação muito forte. Então chegou um momento que eu já não sabia mais se eu era boazinha ou se eu era braba. Porque eu tinha sido boazinha por tanto tempo na minha vida que eu achava que eu tinha que ser boazinha pro resto da minha vida. Quando, na verdade, a minha essência não é essa. A minha essência é isso aqui. Se fosse para eu ser boazinha, Deus tinha me feito com 1,80 m. Deus me fez a mais baixinha da minha casa. Entendeu? Ou seja, vocês já sabem, né? Vocês já sabem a história do Pitbull e do Pinscher. Então, é mais ou menos isso. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. E a fala do Luiz é muito pertinente porque não vai ser em qualquer lugar que você vai expor a sua vulnerabilidade. Mas nós precisamos, sim, demonstrar a nossa essência. Cristo, gente, ele tratou as pessoas com muito amor, com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção. Mas quando ele precisou quebrar tudo na frente do templo, naquele mercado, ele o fez. E ele não se preocupou com o que as pessoas iam falar ou pensar dele. Ele simplesmente fez o que precisava ser feito. E esse era o mesmo Cristo que, quando Pedro corta a orelha do soldado, ele vai lá e fala: Pedro, não! E vai lá e cola a orelha do soldado. Percebe? É a mesma pessoa, mas ela reage de formas diferentes, ela reage de forma diferente mediante a situação que está acontecendo, sem a necessidade de usar uma máscara. Tá bom? Célia, posso só avançar aqui e depois eu volto com você? Só para a gente poder fechar o pensamento aqui, tá? Então, olha só, nós precisamos nos perguntar qual é a cultura que nós estamos refletindo. Você está refletindo a cultura da tua casa, do teu passado, ou você está refletindo a cultura do reino de Deus? Essa é uma pergunta que você precisa se fazer. E dentro desse processo, gente, isso aqui para mim mexeu demais comigo. E isso aqui, como líder, mexe demais comigo. E hoje eu falei para o João sobre uma questão. Como líder, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nem todos aqui são discípulos da Companhia de Daniel, mas especialmente para quem é discípulo. Como líder, gente, para nós dói demais quando a gente vê um discípulo passando por uma luta.
E a gente não conseguia, às vezes, entender o porquê que aquele discípulo está passando por aquilo. Dói demais. Só que hoje, né, quando eu terminei de estudar aqui para poder estar fresco aqui na minha cabeça para falar com vocês, hoje eu vi muito claro aqui isso, gente. O que que o autor fala? A dor, gente, ela nos chama a atenção. Então, muitas vezes, eu quero dizer uma coisa para você, muitas vezes Deus vai levar você no fundo do poço. Deus vai colocar você na lona. Não adianta você só cair. Muitas vezes Deus vai permitir que você seja nocauteado e que você perca aquela luta. Porque se você só cair no ringue e ganhar a luta, você vai sair dali como um vencedor, achando que está tudo resolvido. E vai continuar não olhando para os pontos de melhoria que você teria que corrigir. Por quê? Por mais que você tenha lutado de forma ruim, você ganhou a luta. Então, chegou no final, o que que vai ficar a sensação? De que deu tudo certo. Queridos, entendam uma coisa: quem faz a ferida, cura a ferida. Deus vai permitir, muitas vezes, escreve isso no seu caderno. Pode ser que Deus permita o teu nocaute. Mas eu quero dizer, nocaute não mata. Você só perde uma luta. Mas você tem a oportunidade de se levantar, treinar de novo, entender aonde que você falhou, entender onde que estavam os seus erros para que você possa o quê? Corrigir. Então, hoje, Deus falou muito forte comigo isso. Deus, às vezes, vai permitir o nocaute, gente. Para quê? Para que a gente possa reconhecer de fato as áreas que nós precisamos desenvolver nas nossas vidas. Que daí eu vou retomar o que eu falei no começo. Não temos mais tempo para brincar. Deus está com pressa, estamos no ano da velocidade. Então, olha só, existem 3 áreas, daí eu percebi claramente, existem 3 áreas na nossa vida que Deus vai permitir que a gente passe por dor. E aí você precisa analisar e entender se talvez você está vivendo alguma delas, tá? Primeiro, uma falta de alegria na tua vida, uma sensação de infelicidade e até mesmo de frustração. Ok? O que que eu percebi? Que isso está muito conectado com o quê? Com a nossa vida, como se fosse a nossa vida pessoal, o nosso propósito. Lá em Mateus 11:30, o que que a palavra vai falar? Que o fardo de Deus, de Jesus é leve. Hoje eu fiz uma reunião com uma pessoa, ele estava falando para mim de algumas estratégias de trabalho e tudo mais, não sei o quê, e eu falei para ele justamente isso. Eu falei, fulano, eu quero dizer uma coisa para você. Uma das coisas que tem marcado a minha vida, depois que eu tomei algumas decisões sérias, é o quanto o trabalho para mim se tornou algo muito leve. O João está aqui de minha testemunha. E ele pode falar melhor do que eu. Quem eu fui até agosto do ano passado. E quem eu me tornei desse tempo para cá. Porque eu me tornei uma outra pessoa. Hoje, gente, para mim, as coisas assim acontecem de uma forma. Essa semana, eu fui surpreendida por algo que aconteceu. Depois eu conto para vocês. Domingo eu dou o testemunho. Mas eu fui surpreendida. Eu tô assim, ó, a doçura é para mim. A doçura é para mim. A doçura é para... Então, analisa e perceba. Coloca uma nota de 1 a 10 aí para você. O quanto você se sente alegre? Alegre, alegria, gente. Alegria. Dia a dia. Do nada, assim. Ah, mas alegre por quê? Alegria. Alegria como um sentimento. Quanto você se sente uma pessoa feliz? Faça uma contagem. Em 24 horas, qual que é a porcentagem de alegria, de felicidade que você sente? Qual que é a porcentagem de satisfação? Que o inverso disso são essas 3 coisas que eu falei para você. Falta de alegria, infelicidade e frustração. E aí ele deixa a nossa vida mais difícil, né? Porque eu falo que esses autores gostam de dificultar a nossa vida. Porque ele fala assim, excesso de estresse. Aí você vai falar assim, mas o mundo hoje é estressante, vírgula.
vírgula. A Thaís e o Juliano, eles falaram para nós de uma tipo minissérie, e eu e o João a gente começou a assistir ontem. Quero indicar para vocês. Também, acho que é não sei o que lá das zonas azuis. Na Netflix, fala sobre as zonas azuis que existem no mundo, onde as pessoas vivem mais de 100 anos, tipo assim, é normal as pessoas viverem mais de 100 anos. E aí nós começamos a assistir e o primeiro episódio fala da ilha de Okinawa, no Japão. Gente, uma velhinha de 101 anos, ela tá lá com a garrafa de saquê na cabeça, assim, segurando aquela garrafa e dançando, e não sei o quê, e não sei o quê. E aí, sabe o que que ela fala? A primeira coisa que ela fala, uma vida sem estresse. Aí o João virou para mim e falou assim, olha o que o nosso apóstolo fala. E aí todo mundo fala, ai, que o apóstolo tá acima do peso, ai, que o apóstolo o quê? Realmente ele tá. Não quero dizer uma coisa, ele fala que ele vai viver até os 104 anos, e eu falo para vocês, eu acho que muita gente vai morrer antes dele. Porque, gente, se tem uma coisa que ele não é nessa vida, o mundo tá caindo do lado dele, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 eu diria que ele tá lá. Por quê? Propósito. Ele sabe quem ele é em Deus. E isso é algo que eu tenho aprendido no Senhor. Se você sabe quem você é em Deus, você vai aprender a descansar e o fardo de Jesus se tornará leve na sua vida. Ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Esse pega. E aí, gente? É muito irritadinho? Hum? Irritação. Qualquer coisa se irrita. É o Kiko, né? É o Kiko? É o Kiko, né, que se irritava, que daí o Chaves falava, tudo bem, mas não se irrite. Então, quem aí está se sentindo amargurado ou amargurada? Aquela sensação de amargura no coração, de tristeza e até mesmo depressão. Isso, gente, está muito conectado com o nosso propósito profissional. Então, pessoas que não estão realizadas em suas áreas profissionais terão uma tendência maior de ficar irritadas, amarguradas e até depressivas, porque fica naquele eterno questionamento. Ai, o que que eu faço? Por que eu estou fazendo isso? Eu não consigo e não avanço e não tenho realização, me sinto frustrado e tudo mais. Certo? E o último, gente, é a distância familiar. Relacionamentos superficiais. Querido, se você não tem prazer de ficar com a sua família, se você não tem prazer de ficar na sua casa, de passar tempo com a sua família. Eu lembro que uma das coisas que foi muito importante para mim decidir passar pelo processo de restauração na minha vida, eu e o João, quando a gente chegou em Palmas e a gente teve essa oportunidade, 14 anos atrás, 2010. E em uma das nossas sessões de restauração que a gente fazia, assim como a gente está fazendo, gente, assim como vocês estão fazendo agora, uma das coisas que o João veio falar para mim, me doeu demais. Mas eu entendi que eu precisava mudar. Eu precisava restaurar muitas coisas. E ele falou para mim, teve uma época que a gente morou em Sapezal, de 2003, janeiro de 2003 a julho de 2006. Nós moramos em Sapezal, uma cidadezinha lá no interior do Mato Grosso. Interior do interior. E ele falou para mim. Ele confessou para mim que teve situações dele sair para reunião e fazer reunião, né? Ia para outra cidade fazer reunião, que ele poderia, por exemplo, ter voltado no final do dia para casa e ele preferia ficar mais um dia em Dangará e voltar só no outro dia para casa, que ele não tinha prazer de voltar para casa. Então, se você não tem prazer de estar... Gente, hoje eu falei pro João, acho que foi ontem. Falei, gente, tá ficando desafiador até. Eu sei, eu amo viajar, adoro viajar, mas eu confesso que tá ficando desafiador viajar. Sabe por quê? Porque hoje a minha casa, para mim, é um lugar, para mim é o melhor lugar do planeta. Ah, mas você vai para um resort, mas não é a mesma cama, não é o mesmo travesseiro, meu sofá,
Eu gosto de cada cantinho da minha casa, de poder fazer minha comida, de poder estar com a minha família. Então você precisa olhar para isso. Se você não tem prazer de estar com seu marido, se você não tem prazer de estar com seus filhos, uma das coisas que eu mais fico alegre, feliz, quando a Bia vem, ela quer ficar aqui em casa com o João Vitor. Eles não querem sair. A Mel, a Mel, ela quer ficar em casa com a gente. Ou se vai sair, quer sair com a gente. Então, como estão os seus relacionamentos familiares? Eu falei que uma das coisas que Deus me permitiu fazer agora no começo do ano, para mim foi dentro de todos os processos que eu estou buscando, é um processo de cura, queridos. Eu passei 5 dias na praia, eu, João, a Mel, meu pai e minha mãe. Queridos, como foi maravilhoso eu ter essa oportunidade de ficar com meu pai e com a minha mãe. Acordar, tomar café junto, ir para a praia, ficar a tarde inteira juntos, voltar, jantar com eles, deitar com a minha mãe no sofá para assistir filme. Quanto tempo fazia que eu não fazia isso? Então você precisa fazer essa análise, porque essas 3 coisas são áreas as quais Deus quer trabalhar na sua vida. E a dor, ela vai te chamar a atenção. Então, ele orienta. E eu quero te convidar para você fazer uma análise. Talvez a gente nem vai separar a sala hoje se não der tempo. Quero que você anote aí, porque eu quero que você faça essa análise. Talvez é isso que a gente vai levar lá para a sala pequena. Como você se vê hoje? Esse é o primeiro ponto. E quando eu falo como você se vê, você precisa se olhar fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente que tem medo de morrer porque ainda não tem convicção da salvação. É duro falar isso. Tem muita gente que tem medo do marido morrer porque pensa assim, meu Deus, o que vai acontecer se meu marido morrer? Ou da mulher. Eu lembro que eu e o João, né, a gente passou, bom, vocês sabem, né, eu venho falando, né, tudo que a gente passou, tudo que a gente restaurou na nossa vida, e esses 3 últimos anos foram bem desafiadores para nós. E eu lembro que uma das conversas difíceis que a gente teve, porque eu e o João, a gente tem muita conversa difícil, gente. Nós estamos casados, esse ano nós vamos fazer bodas de prata, 25 anos. E eu te amo, meu amor, todos os dias. E numa das nossas discussões, eu falei algo que para mim foi muito difícil falar. E eu sei que para ele foi muito difícil ouvir. Mas foi restaurador no nosso casamento, gente. Eu falei para ele, eu falei, João, eu quero que você entenda uma coisa. Presta atenção no que eu vou te falar. Eu não preciso de você. Eu escolho você todos os dias. E isso é muito diferente. Que precisar, gente, é uma necessidade. Talvez se eu precisasse do andador, eu não quero ter um andador, mas eu preciso de um andador para andar. Então eu preciso. Mas se eu tivesse que escolher entre ter um andador ou não ter um andador, eu não quero um andador. Então eu não quero precisar de um marido. Eu escolho ter um marido, eu escolho ter um companheiro, eu escolho ter alguém todos os dias para dividir a minha vida. E você precisa fazer essa reflexão, como que você se vê hoje como pessoa? Então, hoje eu tenho uma certeza no meu coração. Eu sempre falo para ela, falo, amor, você sabe que a gente vai morrer junto, né? Mas se Deus o livre, Deus tiver um propósito, gente, a minha fé não vai ser abalada se o João cumprir o propósito dele nesse tempo. Não vai, porque Deus continua sendo Deus na minha vida. Só que tem muita gente que, porque perdeu o carro, porque perdeu a casa, porque morreu a orquídea, porque morreu o cachorro, porque morreu o papagaio, porque perdeu o emprego, que perdeu dinheiro, que o nome está no Serasa, que a conta está devedora no banco, começa a se questionar e começa a questionar Deus. E isso está muito relacionado o quê? Com a nossa verdadeira identidade. Você precisa entender que quando nós estamos em um processo de restauração da nossa alma, Deus vai trabalhar na nossa identidade, como filhos de Deus. Então, essa pergunta você precisa se fazer. Como você se vê hoje?
Segundo ponto, qual é o seu nível de satisfação profissional? Uma nota de 1 a 10. O quanto você se sente satisfeito profissionalmente? Porque isso também vai estar conectado com as suas questões emocionais. Tem pessoas que não estão conseguindo romper profissionalmente porque se sentem inseguras, se sentem não merecedoras, ou se sentem injustiçadas, ou estão muito conectadas à procrastinação, ou à rebeldia, falta de domínio próprio, falta de subordinação. Gente, quando a gente tem chefe, a gente tem que se subordinar e ponto. Ou talvez tenha um extremo, talvez você é o chefe e você não está conseguindo liderar a tua equipe. E isso está conectado com as tuas raízes emocionais. E o terceiro ponto, o que a sua família sente ou fala sobre os seus comportamentos. E nesse terceiro ponto, gente, vai ficar a tarefa de casa. Porque quem é casado vai perguntar para o marido, vai perguntar para a mulher, quem tem filho vai perguntar para os filhos. Quem ainda mora com os pais, pergunte para os pais. Ou pergunte para os amigos. O que a sua família sente ou fala sobre os seus comportamentos. E você precisa estar preparado para ouvir. Porque não necessariamente serão coisas boas. Lembra que eu sempre falo, tem muita gente que está aqui há bastante tempo que já me ouviu falar bastante vezes isso. Que uma das coisas que as meninas, especialmente a Bia, reclamava: mãe, não é o que você fala, mas é como você fala. Ok? Então, reforçando, não é possível. Não é possível ser espiritualmente maduro se permanecemos emocionalmente imaturos. Entendeu? Então, tem muita gente, por exemplo, que quer o sobrenatural de Deus. Eu quero ver os anjos, eu quero ver os serafins. Hoje apareceu 2 penas para mim. Tem gente que quer. Gente, quanto tempo levou para começar a aparecer pena para mim? Essa é a terceira pena em 15 dias, 20 dias. Eu não preciso ficar lá postando, não sei o quê, cada um tem o seu jeito, mas tá aqui, minhas 2 penas. Quanto tempo eu fiquei querendo ver a manifestação? E aí a manifestação de anjo. E aí a gente quer ver pedra preciosa. E aí a gente quer ver as curas sobrenaturais. Eu não sei se vocês viram, a Renatinha colocou lá no grupo, né? Ela tá com a marquinha da vacina, gente. Eu recebi também uma mensagem do Diego, que ele tá com dor no braço. Diz que o braço dele ficou como se tivesse tomado uma vacina mesmo. Aí ele falou assim, como se tivesse tomado uma vacina de verdade. Eu falei, gente, mas foi uma vacina de verdade. Só não foi uma vacina física, foi uma vacina espiritual. Quem crê, toma posse. Ok? Só que entendam que não é possível nós vivermos o sobrenatural se as nossas emoções continuarem infantis. Nós precisamos amadurecer nas nossas emoções para que igualmente possamos nos tornar o quê? Maduros espiritualmente. E aí eu acho incrível porque ele tem uma frase aqui que eu até copiei. O sofrimento tem uma incrível habilidade de nos abrir para novas verdades e fazer-nos mover. Gente, o ser humano quer ver uma coisa que faz o ser humano caminhar é quando ele sente dor. Vai fazer ele sair do lugar. Quando as coisas estão... As coisas podem estar ruins, mas se tiver assim, ó... Sabe aquele ruim administrável? Você consegue lidar? Agora, quando a coisa ficar ruim, insuportável, as pessoas se movimentam. Certo? Então, eu quero que você faça essa reflexão. E eu vou liberar vocês agora. Meu objetivo é a gente sempre terminar por volta das 10, tá bom? A gente tem 20 minutos. Então, eu vou liberar vocês por 10 minutos. Porque eu quero que nesse grupo pequeno você discuta essa análise que eu falei para vocês. Como você se vê hoje? Qual o seu nível de satisfação profissional? E o que você percebe que a sua família sente ou fala sobre os seus comportamentos?
ok? Deixa eu ver como é que tá a sala aqui. Deixa eu ver se tem alguém que não foi. Ok, acho que tá todo mundo nas salinhas. Então, ó, 10 minutos, são 21h40. Deixa eu até já colocar aqui. Em 10 minutos vocês retornam, tá bom? É uma sala virtual aqui, tá, Gabi? O pessoal tá perguntando. Vocês vão para uma outra salinha, tá bem? Para que vocês possam conversar um pouquinho aqui, tá? Deixa eu só ver aqui, porque tem gente, só um pouquinho. Deixa eu mudar aqui. Espera aí. Só um pouquinho, gente, porque tem gente que entra, sai, sai, entra. Deixa eu ver, acho que agora foi. Pronto. Você só precisa aceitar aí para você ir para outra salinha. Oi, Flávia, Andréia, eu estou no lugar certo? Tá, agora tá. Ah, Voltou pro lugar certo. ah, Eu foi já tão sei, rápido. vocês nem precisam falar. Eu sei que foi pouco tempo, tá? Eu sei, gente. Mas a gente vai ter muito tempo ainda para compartilhar bastante coisa. Pensa assim, ó, hoje é só o início. Hoje é só o primeiro encontro, tá bom? Fiquem tranquilos, nós teremos momentos preciosos para a gente poder compartilhar mais coisas, tá? Deixa eu só esperar que eu acho que tem mais uma turminha para chegar. Flávia, quantas salas foram? 13 salas. 13. Tá, Isso. obrigado. Acho que agora foi todo mundo. Deixa eu ver. Fechou todo mundo? Fechou. Acho que fechou. Gente, para a gente poder cumprir o nosso cronograma, de novo, né? Como é o primeiro encontro, eu não quero assustar vocês, porque senão vocês não voltam quarta-feira que vem. Tá bom? Mas eu quero caminhar aqui para encerrar com algumas reflexões e deixar de tarefa para vocês uma coisa bem importante, tá bom? Lá no livro mesmo, não no caderno de estudos, no livro, na página 28, vocês vão ver que ele fala sobre a questão do fruto do espírito, certo? E aí ele vai falar o que que é o amor, o que que é a alegria, o que que é a paz, o que que é a paciência. E ele, inclusive, ele pergunta, né? Que se a gente viver dessa forma, se a gente olhar para os frutos do espírito, então a nossa vida será bela. Eu achei tão linda essa expressão, né? A vida é bela, ok? E eu achei tão incrível porque uma das coisas que a japonesa lá da vila de Okinawa, né? Da vila não, da ilha de Okinawa fala é que uma das coisas para você ter longevidade é você fazer
as pessoas felizes. Gente, eu quero dizer uma coisa muito séria para vocês. O egoísmo mata. O egoísmo mata as pessoas que estão ao seu lado, as relações que estão ao seu lado. E o egoísmo te mata, porque o egoísmo te deixa sozinho, sozinha. Então, uma das coisas da longevidade é fazer as pessoas felizes. Quando eu olho para os frutos do Espírito, eu vejo que o foco principal que Paulo deixa aqui para nós como mensagem é fazer o outro feliz e não eu ser feliz. Então, eu quero que você faça essa reflexão. Em que grau, é a pergunta do autor, em que grau esses frutos são realidade em minha vida hoje? Dá uma nota de 1 a 10 para você mesmo. O quanto eu tenho de amor, o quanto eu sou uma pessoa alegre, o quanto eu vivo em paz, qual é o meu nível de paciência, qual é o meu senso de amabilidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão e de domínio próprio, ok? Essa vai ser a tarefa dessa semana para vocês, além da leitura do próximo capítulo. Mas eu ainda quero deixar como reflexão mais algumas coisas, que foi o que foi me chamando muita atenção, né, dentro desse primeiro capítulo. Primeiro, lá no caderno de estudo, lá na primeira página, ele vai falar o seguinte: nós falamos frequentemente ao refletir sobre o que se passa dentro de nós e ao nosso redor. E estamos muito ocupados para diminuir a velocidade para estarmos com Deus. Como resultado, corremos o alto risco de permanecer como meninos espirituais. Então, uma das falhas que a gente tem na igreja hoje, queridos, é que nós temos muitas crianças espirituais. Muitos homens e mulheres que são meninos. E aí ele diz, né, que um dos membros da igreja dele diz o seguinte: eu fui cristão durante 22 anos, mas em vez de ter sido um cristão de 22 anos, eu fui um cristão de 1 ano de idade por 22 vezes. Simplesmente fazendo as mesmas coisas várias e várias vezes. Amados, tem coisas que não dá mais. E você precisa se perguntar por que ainda determinados comportamentos têm se repetido na sua vida. E aí eu quero deixar uma frase final aqui, que é um despertar. Que a sua dor não precise ser insuportável para que você decida avançar. Definitivamente, não espere isso acontecer. Não esperem. A gente está com 2 médicas aqui na sala. Tem muitas pessoas que morrem por medo de ir ao médico. Tem muitas pessoas que morrem por medo da dor. A gente tem 2 médicas, uma enfermeira, né, André? André é enfermeira, né? Estamos cheios de profissional da saúde aqui. Tem muita gente que morre por não ir a tempo no hospital. Então, eu quero te fazer essa reflexão hoje. Que a tua dor emocional, que as suas dores de relacionamento, que a sua insatisfação profissional, que os seus questionamentos com Deus não se tornem insuportáveis para que você decida avançar. E eu sei que, ao menos para quem está aqui hoje, eu creio que isso já não está acontecendo. Que se você tomou a decisão de estar aqui hoje, é porque a dor já te incomodou demais. E você entendeu que você precisava mudar, que você precisava ao menos rever as suas questões, para que você possa entender e saber como mudar. Amém? Para a próxima quarta-feira, você vai ler o capítulo 2.
tá bom? Então, no livro, é o capítulo 2, tá? Que vai ser das páginas... Pelo que eu vi, é um capítulo um pouquinho mais compridinho, talvez. Começa na página 31 e vai até a página 49, tá? Leiam, gente, o livro, porque vocês também vão entender uma coisa. Eu, Flávia, eu não vou me prender ao livro. Porque o nosso propósito aqui é que o Espírito Santo flua, ok? Então, à medida que Deus vai me dando a direção do grupo, eu vou seguir a direção que Deus está dando para o grupo, porque cada grupo é um rio, tá bom? Então, é importante você ler o livro para que você não fique perdido em tudo aquilo que Deus vai ministrar aqui nas nossas vidas. E aí, na semana que vem, a gente vai avançar um pouquinho mais no guia de estudo, porque daí a gente já vai trabalhar aquilo que ele coloca ali, que são os 10 primeiros sintomas da espiritualidade emocionalmente doentia. Aí a gente vai entender. Você vai poder olhar para você, que o objetivo não é olhar para a vida do colega, é você olhar para a tua vida e entender, será que eu estou doente emocionalmente e espiritualmente? E aí você vai falar assim, tá, e se eu tiver? Que bom que você está aqui para ser curado. Amém? Então não adianta você fugir. Não fuja nem do diagnóstico e nem do processo. O João falou isso lindamente no começo. Deus é processual. Não adianta você achar que vai ser no estalar de dedos que vai estar tudo resolvido. Mas se você realmente se propor, eu tenho convicção que a gente vai chegar ao final dessas 10 semanas com algo de fato transformado, com uma revolução espiritual e emocional nas nossas vidas. Amém, queridos? Alguém que precise falar? Embora vocês tenham falado no grupinho, mas alguém que precise, Flávia, eu preciso fazer um apontamento, ou eu preciso compartilhar algo, ou queira compartilhar alguma experiência ou algo assim? Tudo bem? Tudo tranquilo? Amém? Então, eu quero orar com vocês, que vocês tenham uma semana extraordinária. Já vou deixar um convite aqui. Domingo, queridos, nós vamos ter uma pessoa muito especial ministrando para os nossos corações. Giovanni não pode perder. A Malena vai estar com a gente domingo, gente. Domingo ela vai ministrar uma palavra para nós. Tenho certeza que vai ser tremendo, tá? Então, lembra que a nossa reunião aos domingos é às 9 da manhã. E nesse domingo a gente vai ter essa participação especial da Malena. Então, já reserva aí na tua agenda, porque eu tenho certeza que aquilo que ela vai liberar sobre as nossas vidas vai ser um mover sobrenatural. Amém? Lá, Oi. antes de você, ô Jesus, orar, todo mundo tem que tirar foto Ah, tá bom. Gente, quem puder, abre as câmeras aí. e coloca os coraçãozinhos. Isso. Coloca coraçãozinho para ficar bonitinho. Adriana, Rafael, corre abrir, tira foto, abre a câmera. 1, 2, 3 e... Deixa eu ver se pegou todo mundo. Tadã. Show! Eu já compartilho lá no grupo para vocês, tá bom? Vamos orar então, queridos, para que Deus possa nos abençoar e para que realmente a gente tenha uma semana onde a gente permita. Gente, entendam algo importante, tá? Permitam que Deus possa ir trazendo lembranças, reflexões e insights para vocês, porque eu tenho certeza que Deus vai revelar muita coisa. Muita coisa. Só que para isso você precisa permitir que o Espírito Santo ministre o seu coração. Tá bom? Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Deus, eu quero te agradecer por cada um que está aqui nessa noite, Pai. Eu tenho convicção, ó Deus, que aqueles que se propuseram, Pai, que colocaram em seus corações esse desejo, esse compromisso de estar aqui. Eu quero primeiramente te pedir, ó Deus, uma muralha de fogo ao redor de todos eles. Pai, levanta anjos, ministradores para nos guardar,
e também para nos acompanhar nessa jornada, porque nós sabemos, ó Deus querido, que a cura da alma, a restauração das nossas emoções é um assunto que afasta muitas pessoas, ó Deus, porque se sentem talvez com medo ou ainda o orgulho que faz com que elas não acreditem que precisam ou algo nesse sentido. Mas o que eu quero te pedir, meu Pai, é que com cada uma dessas pessoas que se disponibilizaram, o teu Espírito Santo possa falar de uma maneira profunda. Nós sabemos, ó Deus querido, que há um propósito na vida de cada um que está aqui nessa noite e que esse propósito possa se mover e possa se cumprir, Pai. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque eu tenho convicção de que não seremos as mesmas pessoas e que no decorrer dessas semanas que estaremos juntos, Senhor, muitas coisas serão curadas, reveladas e liberadas sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos guarde e que o Senhor possa ministrar de forma profunda aos nossos corações. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe vocês. Para quem estiver com a gente no domingo, até domingo. Quem não puder participar, quarta-feira, às 20 horas, a gente volta aqui, capítulo 2 da nossa jornada. Tchau, tchau.